Cumpre tudo. Em relação à igreja, ao Papa, em questão das indulgências, o que mudou? Que a gente lembra das indulgências na Idade Média, né? Isso. Mudou nada. Compravam um pedaço do céu, não era isso? Mais ou menos isso. Mas Gerou tanto problema isso, né? gerou, mas não mudou absolutamente nada. As indulgências, elas foram... Primeiro eu vou explicar. Né? O que era na época. O que era? Indulgência é um perdão divino concedido pelo Papa das consequências temporais dos pecados cometidos e que já foram perdoados no confessionário. O católico teria cometido uma falta grave, foi no confessionário, ele pediu, se confessou, o sacerdote lá perdoou os pecados, agindo em persona Christi, né, em nome de Cristo, mas ainda restam as consequências do pecado. No mundo ou na eternidade? No mundo e na eternidade. Então, o Papa, do tesouro de méritos da Igreja, que é composto dos méritos dos santos, dos mártires e tudo mais, ele tira perdão que ele administra ao católico que cumpre determinadas condições que ele mesmo impõe. Tipo assim, essas indulgências, elas podem aliviar você dos sofrimentos aqui nesse mundo, por causa dos seus pecados, e do tempo, encurtar o tempo no purgatório, para que você possa, do purgatório direto para o céu. Então, era isso que estava sendo feito na Idade Média. As primeiras indulgências foram do século X ao século XIII e eram oferecidos aos que iam lutar nas cruzadas contra os muçulmanos islâmicos para recuperar a Terra Santa. Depois virou uma prática comum que o Papa administrava e dava mediante peregrinação, ofertas financeiras, caridade, e a coisa ficou, o caldo engrossou quando o Papa Leão X, querendo recursos para reformular a Catedral de São Pedro, dar uma repaginada na catedral, ele liberou indulgências por todo o Império Romano, e o tesoureiro dele, o famoso alemão Tetzel, ele tinha um dito, né, que quando a moeda entrava tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. Ele dizia isso aí. Isso revoltou um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Poxa. E foi aí que ele escreveu 95 questionamentos, pregou na porta do castelo de Wittenberg, que era o Instagram daquela época, né? Convidando os doutores para um debate sobre o que é realmente penitência e se pode haver perdão de pecados dessa forma, né? E aí deflagrou a Reforma Protestante. Poucos anos depois, a Igreja Católica se reuniu no chamado Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma, e reafirmou a questão das indulgências. Reafirmou? Reafirmou. Não mudou nada. A Igreja Católica não cedeu absolutamente nada. O Papa, nesses anos recentes, tem emitido indulgência para o Dia do Idoso, indulgência para a peregrinação eucarística. Recentemente, o Vaticano publicou uma nota, um decreto, meio que ajustando a questão da penitência para os dias de hoje. Então, até hoje, existe a questão da penitência. O católico, ele pode adquirir, a questão das indulgências. O católico pode adquirir indulgências mediante determinadas condições estipuladas pelo Papa, né, que vão desde peregrinação até boas obras, caridade. Creio que hoje a questão da compra com dinheiro já não tem tanta ênfase exatamente por conta das repercussões. Mas não deixa de ser uma compra, uma troca de você querer um benefício de Deus através de esforço humano, né? Foi contra isso que os reformadores se levantaram, exatamente contra isso. E por isso que eles disseram, já que isso não está na Bíblia, somente a Escritura. Já que isso ofende a Cristo, porque você vai ter que fazer alguma coisa para completar o trabalho de Cristo, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E a glória tem que ser somente de Deus e não da igreja que administra esse tipo de redenção. Então, infelizmente, está aí as indulgências de volta, né, ao cenário de debates no meio religioso. Outro assunto que tem debate é sobre os dons espirituais, né? Eita, hoje pegou pesado. Eles cessaram ou continuam aqui e acessíveis a qualquer um? Rogério, a gente tem que definir primeiro de que dons nós estamos falando. Dom de línguas, profecia, cura... É que está o problema. As pessoas acham que estes são
Não o seu caso, que eu sei que você sabe que tem mais do que isso. Mas, sim. no geral, as pessoas pensam que estes são os dons. O Novo Testamento tem 5 listas de dons. Tem 2 em 1 Coríntios 12, uma em Romanos 12, uma em Efésios 4 e uma em 1 de Pedro capítulo 3. Nessas 5 listas, você tem aí mais de 20 dons diferentes, que inclui dom de misericórdia, dom de contribuir, que ninguém quer. Ah, é? Ninguém quer esse dom. Nunca tinha ouvido falar isso, olha só. Dom de contribuir. O dom de presidir, dom de discernir espíritos, palavra da sabedoria, palavra de discernimento. Então, dom de mestre, tem uma variedade enorme de dons, que são ferramentas que Deus deu à igreja para que ela se edificasse, para que ela cumprisse sua missão no mundo. Naquela época. E que permanecem. Agora, alguns dons, eles tiveram funções provisórias durante um determinado período da história. Pensa, por exemplo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus levantava homens como Sansão, de uma força sobrenatural. Sansão arrancou as 2 portas de bronze de uma cidade e levantou nas costas. Sansão fez isso. Não existe isso mais. Isso foi por uma época. Então, você tinha uma pessoa extraordinária como Sansão. Você tinha uma pessoa como Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés comandava o pão do céu, 40 anos. Moisés mandou 10 pragas sobre o Egito, coisa assim, catástrofe nacional. Tem alguém hoje que faça isso? Não tem. Então, embora Deus seja o mesmo, isso não significa que ele trabalhe sempre da mesma maneira. Ele trabalhou de maneiras diferentes durante a história. No Antigo Testamento ele agiu de uma forma. No período de transição do Antigo Testamento para o Novo, ele levantou os apóstolos que tinham dons extraordinários de cura, de revelação, inspiração para poder escrever a Bíblia. Uma vez que o período apostólico e de transição terminou, nós não temos mais aqueles homens extraordinários, como Paulo, que ressuscitava mortos, Pedro, que ressuscitou Talita, e outros que curavam cegos e aleijados só com a palavra. Hoje em dia o que você vê é muita gente tentando imitar isso. Mas gente que quer... onde é que estava esse pessoal no coronavírus, por exemplo? Ajudaria muito se chegasse esse pessoal, fosse para os hospitais, impusesse a mão sobre os doentes e libertasse todo mundo. Mas não tem. E o que existe é gente tentando imitar. Então, dom de curar, eu creio que foi restrito ao período apostólico e ao tempo de Jesus. Deus responde a orações de cura hoje? Responde. Mas alguém tem o dom de curar? Não creio. Creio que passou. Dom de línguas? Não vejo problema. Desde que seja conforme o apóstolo Paulo ensinou. O que Paulo ensinou? Está em 1 Coríntios 14. Que se tiver uma reunião da igreja e tiver línguas, que sejam 2 que falam, no máximo 3, tem que ser em sequência e tem que ter intérprete. Se não tiver, tem que ficar calado na igreja. Senão não tem sentido. Não. Qual o sentido de... né? Blá, 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 o quê? Não é pra pessoa, pra ela mesma, pra um bem pessoal? Se for, ela pode fazer isso em casa, como Paulo diz. Né? Como Paulo diz. Mas no culto público da igreja, quando a igreja está reunida, o que interessa é o que você entende. Porque só pode haver edificação se tiver entendimento. Por isso que Paulo diz que as línguas tinham que ser interpretadas, porque senão como é que eu vou dar amém? Você está orando em línguas, eu não sei o que é que você está orando, como é que eu vou dar amém? Eu não sei o que é que você orou, vai que você orou contra mim, né? Eu vou dizer amém no final? Ou então você está dizendo uma coisa gloriosa diante de Deus e eu não estou entendendo, eu não tenho reação, aquilo não me abençoa. Então tem que ser interpretado. Quando a reforma aconteceu, as missas eram em latim. Quem entendia? Nem o padre. Ninguém falava latim. E era de costas. A primeira providência dos reformadores, o que foi? O culto é na língua vernácula, é na língua do povo, na língua nativa, porque sem entendimento não há edificação. Línguas eu não tenho problema, desde que cumpra a regra dos 2, 3 em sequência com intérprete. Quando todo mundo está falando línguas ao mesmo tempo, sem interpretação, aí fica difícil. Me coloca numa sinuca, não de bico, não é? Mas eu fico desconfortável em emitir a minha opinião, se aquilo ali é de Deus ou não.